O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. O que é real? Como se define real? Vivemos numa época, particularmente, anêmica de espírito. A cultura do controle e medo afogou o espírito na materialidade opaca. E sem espírito perdemos o que há de melhor em nós: a consciência de quem somos. A vida, ou o que entendemos como vida e realidade, é uma tela a ser apreciada. A consciência e o espírito pertencem, no entanto, ao outro lado dessa tela, pertencem ao universo, ao cosmo, ao infinito. A ciência tem mostrado que a matéria não passa de flutuação de energia em determinadas frequências e que tudo dentro desse campo unificado compartilha basicamente das mesmas partículas, ou do mesmo campo energético, se preferir. A ciência também tem sugerido que há mais espaço vazio, ou vácuo, dentro da matéria do que se pensava. Alterar os padrões dentro desses vácuos da informação significa introduzir uma nova informação e, assim, alterar nossa condição da realidade. Morpeu diz: você precisa entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar. E muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema, que vão lutar para protegê-lo. The Matrix. Podemos dizer que se trata do mesmo conceito de Maya, ilusão. Matrix é uma falsa realidade. A Matrix é uma criação da terceira dimensão. É um holograma de nossos sentidos, nos levando a acreditar apenas em nossas percepções. Aquilo que vemos pode não ser exatamente como vemos, somente o que é captado pelos nossos sentidos. Não captamos o que se encontra noutras dimensões. Quando nos permitimos conceber que tudo, absolutamente tudo isto aqui, toda a matéria e todos os sistemas sociais em que estamos inseridos é uma criação, uma ilusão que é controlada por dentro e por fora da Matrix, fica fácil perceber como, às vezes, ficamos nos digladiando sobre questões que são absolutamente insignificantes e não nos levarão a nada. Matrix é a dualidade. Nós estamos tão aprisionados na matrix do intelecto, que achamos que é a realidade, mas ela é só uma criação da mente, criada através de nossas percepções. Tudo está dentro de nós, mas nós vemos como se tudo estivesse fora. Este é o truque da percepção humana. Dentro da matrix criada pela mente ou pela ilusão, estamos constantemente fugindo de nós mesmos, em busca de amor e tudo que nos satisfaça, quando na realidade, tudo o que precisamos fazer é estar com nós mesmos, porque somos a fonte de todo amor. Parece que, para o ser humano é a coisa mais difícil de fazer, simplesmente estar consigo mesmo, porque nós temos uma aversão arraigada e um descontentamento sobre quem realmente somos. Nós acreditamos que há alguma coisa terrivelmente errada. Estamos limitados em nosso estado atual para perceber que a realidade é muito mais complexa que nossos olhos podem ver ou que nossos cérebros podem captar e decodificar. Assumindo que nossa realidade pode ser comparada a um holograma bem real, vemos ser possível que a psique do ser humano pode ser controlada a partir de um nível mais sutil, como um sistema de informação que passa a funcionar a partir de um programa específico. Parecemos náufragos com amnésia, tateando e recolhendo o que sobrou do desastre aqui e ali, mas sem poder lembrar plenamente quem somos ou de onde viemos. Olhar para a Matrix é olhar para nossa mente. Ela está programada para nos dar todas as respostas, mesmo erradas, com uma capacidade gigantesca de criação e autopreservação. Ao mesmo tempo que realiza os nossos desejos, escraviza-nos a eles. Não vemos o mundo como ele é, mas sim como os nossos sentidos o captam. Uma rosa vermelha é todas as cores, menos o vermelho. Ela absorve as outras cores e reflete o vermelho. Além disso, tudo que é captado pelos sentidos é interpretado pela programação do cérebro. Este programa foi criado, de um lado, pela seleção evolutiva natural a todas as espécies e, de outro, por nossas próprias criações. Programas gerando programas, dando origem ao que chamamos de sociedade. Os hinduístas têm uma concepção disso, verdadeiramente interessante. Para esses pensadores, tudo que é transitório, que tem fim, é também Maya. Assim, quando pensamos em nossa interação com o meio como uma realidade, atribuímos uma força de permanência às coisas perecíveis.
Como a lei do universo o permanente estado de mudança, acabamos iludidos. Quanto aos seres, vamos com o passar nos modificando e o que projetamos sobre os outros, nossa ilusão, vai se desfazendo da mesma maneira. Formado um vínculo de sentimento positivo, unidade, este poderá se transformar numa espécie de anti-Maya. Reforçado mais e mais com o passar do tempo. Dando origem ao afeto incondicional, raríssimo de se ver. Maya é pensar que tudo continuará da mesma forma, ou torcer para sempre ser assim. Daí tanta arte e filosofia sobre a desilusão. Mesmo a desilusão é uma ilusão. A permanência, segundo alguns, não pode se desiludir, pois não se ilude, não está no mundo dos fenômenos, dos trânsitos. Ao olharmos à nossa volta, veremos um reflexo de nós mesmos, de nossos sonhos e pesadelos materializados, produzidos na Matrix e tornados reais. Esta realidade virtual é onde vivemos com nossas leis, normas, nossos sinais e tantos outros elementos artificiais criados pela Matrix. Neo diz: o que é Matrix? Morfeu diz: você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte, é o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Neo diz: que verdade? Morfeu diz: que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para sua mente. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. A verdade mais pungente é que a humanidade foi feita escrava de um poder maior. Um poder que nos cega para a realidade do que somos e do que é a vida. Um poder tão encantador e atraente que nos fez construir toda uma rede intrincada de relações sociais, um sistema quase perfeito, chamado civilização, que nos prende desde que nascemos a um único modo de ver a vida e o mundo. Uma prisão dos sentidos. Somos levados a crer naquilo que foi posto diante de nossos olhos como única descrição de realidade possível. Mais do que isso, somos induzidos a pensar que a presente civilização é a evolução natural da humanidade através dos tempos, erguendo-se das cavernas ao espaço sideral por processo contínuo e espontâneo que continua até hoje e que certamente nos levará a um nível de vida melhor através do progresso técnico-social. Nossa sociedade é uma máscara que reflete o nosso ego exterior. Muitos de nós preferem viver sob essas máscaras a vida toda, mas aquilo que somos realmente, como nos conhecemos individualmente, está sob essa máscara social. A maioria de nós não acha conveniente tirá-las e vivem toda sua vida atuando nesse palco, exatamente como faziam os antigos atores gregos de teatro, chamados hipócritas. A verdade sobre nós, a vida e o mundo que construímos se encontra sob as máscaras que construímos. Retirá-las significa enfrentarmos-nos como somos. Acontece que a maioria de nós não aguenta ficar a sós consigo mesmos. Alguns aceitam o mundo e sua aparência, outros repudiam o estado do mundo porque repudiam a si mesmos, mesmo sem saber. Nossa história é uma teia bem urdida onde impérios, governantes, povos e nações, ideologias e filosofias, sucedem-se em choques e embates sangrentos que nos dão a impressão de que somos levados adiante sempre, rumo a um eterno e inexorável ciclo evolutivo das técnicas e da sociedade humana. Mas, especificamente, para onde estamos sendo guiados nesse processo ou qual é a real diferença que pode ser notada no ser humano atual e aquele que emergiu das sombras das sociedades primitivas? A Matrix dos manipuladores procura construir uma realidade de consenso na qual a mente humana coletiva, ou inconsciente coletivo de Jung, aceita a verdade prevalente que ela está programada para acreditar. Quanto mais isso acontece, mais poderosos são os padrões de pensamento que mantêm a realidade manipulada coesa e mais densos os hologramas irão parecer. Nós estamos nos hipnotizando mutuamente através da aceitação e imposição das normas, que leva a compartilharmos das mesmas ilusões básicas. O objetivo é solidificar a ilusão de consenso ainda mais, removendo os desafiantes e as alternativas a ela.
A realidade da Matrix está construída com pensamentos ilusórios altamente desbalanceados, medos, que produzem padrões vibratórios de baixa frequência. Aqueles presos à ilusão da Matrix ressoam nesses padrões, e quanto mais preso você está, mais devagar será sua vibração. Cria-se um círculo vicioso com ambos, a prisão e os prisioneiros, contribuindo para a sobrevivência da Matrix. Até que esses padrões de frequência sejam desafiados por aqueles que vibram na unicidade e na harmonia, a matriz irá prevalecer, já que medo e desarmonia são a Matrix. Matrix é uma excelente metáfora de Maia. Onde pousamos nossa percepção, lá estaremos. Até seguirmos outras percepções a convite da mutabilidade de nosso roteiro. O que é real? Como você define o que é real? Se você está falando do que você sente, o que você cheira, prova, vê, então real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Morpheus. A vida é bem mais que um processo automatizado de reações bioquímicas. A vida humana inicia-se a partir de uma alma divina. A consciência desse processo nos leva a questionar a realidade material. Nos leva a identificar o véu sobre nossos olhos, nos impedindo de vislumbrar a totalidade. Há 4 tipos de pessoas no mundo. 1. Adormecidas, pessoas que agem e não pensam. 2. Analíticas, pessoas que pensavam e não agem. 3. Vazias, pessoas que estão constantemente ativas, se preenchendo com as coisas erradas. 4. Completas, pessoas trabalhando para mudar a si mesmas e se preencherem com luz. A escolha da Matrix. No filme Matrix, Morpheus, não é em vão este nome, dado que é o deus dos sonhos na mitologia grega, dá a possibilidade a Neo de escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Tomando a azul, Neo voltará à sua ilusória e superficial vida. Se optar pela pílula vermelha, conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real. Neo arrisca e opta pela pílula vermelha, conhecendo, finalmente, a complexa verdade por detrás do seu mundo de aparências. A partir deste simples enunciado entre a dicotomia do mundo real e do mundo ilusório ou aparente, levantam-se muitas leituras filosóficas e religiosas. Estas pílulas representam, também, uma metáfora da condição humana. O homem que se resigna de forma dogmática e aceita passivamente tudo que existe à sua volta, ou o homem que deseja libertar-se e conhecer a verdade absoluta das coisas e o acesso ao conhecimento. O filósofo William Irving escreveu: a única coisa pior que uma prisão para sua mente é uma prisão para sua mente que você nem sabe existir, portanto, uma prisão de onde você nem tenta escapar. Essa é a prisão da Matrix. Somos condicionados sempre a pensar em termos dualistas. Nossa mente limitada não consegue conceber a luz sem qualquer presença de sombra, nem o bem sem a oposição, a resistência de um mal qualquer. Não conhecemos a bondade verdadeira, assim como não conhecemos a verdadeira maldade e muito menos o verdadeiro amor. A verdade continua para além do véu da Matrix, é lá que nos veremos como realmente somos. A Matrix é uma construção vibracional e para remover seu controle, temos que romper o poder vibracional que ela tem sobre nós. Na realidade, a maior parte desse poder é simplesmente nossa ignorância de que tal controle existe. Será que a realidade em que vivemos é como a do filme Matrix? Após assistir a Matrix, você ficou se perguntando se realmente existe um universo paralelo gerado por um computador. Se a resposta foi positiva, talvez esteja chegando a hora de você descobrir a verdade. Segundo o Daily Mail, um grupo de cientistas da Universidade de Bonn, Alemanha, encontrou uma forma de confirmar se o universo como conhecemos é ou não uma realidade simulada. Para confirmar a suposta teoria do Matrix, os estudiosos buscam criar uma simulação de nosso universo para encontrar a natureza da visão restrita, que nos impediria de perceber esse universo paralelo virtual e que, teoricamente, estaríamos vivendo. Segundo eles, é possível que alguma civilização tenha conseguido produzir computadores tão poderosos capazes de desenvolver simulações do próprio universo. Sendo assim, estaríamos vivendo em uma dessas simulações, reproduzindo a mesma trajetória que nossos criadores. Ou seja, no futuro, seríamos capazes também de projetar as mesmas simulações em que supostamente vivemos.
A verdade será finalmente revelada quando os físicos unificarem o micro e o macro, e encontrarem nossas limitações percepto-sensoriais que nos impedem de enxergar a realidade. Viagem total dos tais cientistas ou uma realidade nebulosa. Este vídeo é para todos aqueles que pensam que são livres. Mostra o mundo de mentira em que vivemos dentro de sistema programado a que estamos submetidos todos os dias. Morpheus diz: só posso te mostrar a porta, você tem que atravessá-la. Eis a nossa escolha: azul ou vermelho. Despertar ou permanecer no véu das ilusões.